Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mediunidade Sem Tabu, essa série exclusiva do portal Mundo Maior. Eu sou Ricardo Guelfi, aqui do Marketing da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, trazendo para você aí, mergulhando nesse universo da mediunidade, com leveza, com tranquilidade e com convidados mais que especiais. Essa série que conta aí com 16 episódios, a gente também conta com a participação de Walter Farid Júlio, Roseli Aparecida, Tânia Carvalho, e no episódio de hoje, dessa companhia especial, Celina Sobral, ela que é comunicadora, expositora espírita. Seja muito bem-vinda, Celina. Gratidão, Ricardo. Muito bom estar aqui com você, sempre com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos juntos e aprendendo junto. Eu parabenizo vocês, FEAL, toda a equipe que fez com que esses programas acontecessem, porque traz muito engrandecimento e conhecimento para todos nós. Que a gente possa construir essa temática dentro desse universo da mediunidade. E hoje com um tema muito importante, mediunidade infantil. Para começar esse bate-papo, para começar o direcionamento do tema de hoje, a gente já vai assistir um trechinho do filme Chico Xavier, para a gente conseguir aí mergulhar por essa temática de hoje. Pecar nas costas. Mas o que foi agora? Escutou grito de alma penada? Você garantiu que ia ficar junto de mim. Eu tô junto de você. Que história é essa de ver coisa do outro mundo? Essa coisa de quem tem coisa com o diabo. Nesse trechinho, nesse breve trechinho, a gente vê ali os contatos iniciais do Chico com a espiritualidade, com os espíritos. Celina, crianças têm mediunidade? Ricardo, crianças têm mediunidade sim, como todos nós temos, só que alguns ostensivos e outros não. Logicamente, Chico Xavier, um espírito, missionário que esteve aqui conosco, está ainda auxiliando de várias formas, com várias equipes, teve muito mais abrangente, muito mais fácil esse contato com a espiritualidade desde criança, que muitos realmente têm. Abrindo um parêntese aqui, viu, Ricardo? A mediunidade no período infantil de algumas crianças não garante que eles tenham a continuação da mediunidade quanto adultos. Que continue isso. Pode ser que alguns tenham, mas alguns que é só no período de infância mesmo. Logicamente, não foi o caso de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco e de muitos outros. Então, as crianças podem sim, mesmo porque, Ricardo, as crianças estão mais próximo ainda da fase de espíritos, antes de reencarnar. Então, para facilitar sua completa reencarnação, a espiritualidade continua com eles, protegendo, se comunicando ali, para que fique uma coisa leve, tranquila. A gente vê, às vezes, os bebês sorrindo do nada. Verdade. Aquela delicadeza, aquele carinho é a comunicação, sim, muitas vezes com seus próprios anjos guardiões ou com espíritos que estão junto, abençoando, protegendo aquele retorno à pátria material, à sua nova reencarnação. Você comentou até algo parecido agora, e a gente vê algumas explicações onde falam que a criança até os 7 anos ela tende a ter mais conexão com a espiritualidade. Isso é verdade? E se sim, por que isso acontece? Veja bem, Ricardo, não é exatamente até 7 anos. Tem crianças que até 4 anos, às vezes até 8 ou 10, é uma média, de 7 anos para a criança completar, eles dizem, a encarnação. Quer dizer, completar os ajustes perante o perispírito, o seu corpo físico, etc. Isso daí tem realmente a necessidade, porque existe todo um esquecimento do passado, existe toda uma adaptação do espírito para o seu corpo material e para a sua nova condição de existência, que é um período que a gente chama de viagem, que nós estamos numa viagem e voltamos para a nossa verdadeira casa. Então, tem essa necessidade, sim, dos reajustes, do amparo espiritual na infância grande. Por isso, a importância também dos ensinamentos que os pais, que os avós, que os responsáveis dão para aquele espírito que está voltando à pátria, que fica, como a gente fala, plantada a sementinha para um futuro, ser utilizada aquela flor da inteligência ou da religiosidade ou dos conhecimentos, principalmente no bem, que é a importância, para que a criança tenha a sua forma adulta e também de adolescência bastante promissora e praticando coisas certas e no bem e no amor.
Mas há uma idade certa para as crianças, né, começarem a desenvolver a mediunidade? Como que a gente lida com isso? Não existe uma idade certa, mesmo porque nós sabemos aí, pesquisando, ou na internet, ou em situações de livros, ou grandes médios aí contando, crianças com 2 anos de idade que tinha o contato quase que direto com uma outra menininha, era uma menina, tinha contato com uma menina também espiritual e que ela não era muito legal. Não era muito bom esse contato, independente de ser a criança de 2 anos e essa outra menina que ela via sempre no quarto dela e tinha medo. Então ela começou a contar para a mãe e não queria entrar no quarto, não queria ficar sozinha. E ela contatou uma outra médium, a mãe, porque também já era espírita, fazia o evangelho no lar e etc. Tinha um estudo. E aí essa outra médium que tinha grande conhecimento e começou a dizer para a menininha, falando com ela, olha, não, nós vamos chamá-la para vir para cá, para ir para o centro e ter um tratamento. Demorou um tempinho, viu, Ricardo, para que isso acontecesse, até ela dizer, não, olha, a menininha está indo para a casa de outra pessoa para o tratamento. Só que passou uns 2 meses, ela conseguiu ver de novo a menininha. Mas ela falou, nossa, mas eu não tinha ido para a casa da tia tal. Aí ela falou, não, mas ela vai, né? Vamos confiar, vamos fazer as nossas orações. E realmente, daquele dia em diante, depois, ela conversou com a irmãzinha e ela viu a menininha saindo pela porta. E daquele dia em diante, aquele espírito foi encaminhado e não viu mais. Então, quer dizer, independe da idade. Teve, e como a gente vê, Chico Xavier, durante, né, o período que conversou com a mãe, que já estava no plano espiritual, foi numa pouca idade, aumentou e teve o tempo todo, né, continuou, porque o trabalho dele era a mediunidade ostensiva para nos auxiliar, como todos nós sabemos. Mas não existe idade, como tem o que eu te falei, período que pode parar e não voltar mais, como tem a continuação depois de um certo tempo também, ou na sequência. Você trouxe esse relato, você trouxe essa história, né, essa experiência dessa família. O que geralmente as crianças relatam? Né? Elas veem, elas ouvem, quais sinais elas vão transmitindo ali para a família de uma possível mediunidade? Existe vários sinais. Tem crianças que ouvem, tem crianças que veem, como eles chamam de amiguinhos imaginários, e tem outros que fazem desenho, às vezes começam a desenhar ou escrever ali e a mão funciona sozinha, né? Então, existem várias formas da mediunidade ostensiva também nas crianças. Agora, é importante que os pais prestem atenção para o que eles estão falando, para o que eles estão contando, se de repente essas imagens ou esses amiguinhos que eles estão vendo têm características de parentes que já se foram, porque muitas vezes podem ser, sim, também imaginativa. Pode ser a imaginação da criança, não é? Então, isso daí precisa ser conversado, nunca com crítica, e também quando começa a ver que era algum parente, pela descrição, e de repente a criança nem conhecia, não ficar forçando uma situação, sabe? Eu quero saber, vão perguntar. Nunca se deve forçar, principalmente a criança, porque é alguma coisa que, né, desgasta um pouquinho o corpo, a energia, a própria situação. Então, conversar com naturalidade, de preferência levar uma casa espírita, estudar com o Evangelho no lar, tem livros apropriados para as crianças entenderem do Evangelho e falarem de Jesus e entenderem, inclusive, a mediunidade. Né? E saber, e os pais não forçando as situações, saber que aquilo ali, a criança tem o seu período de adaptação e de infância, e que é muito desgastante, uma responsabilidade muito grande, né? Já está numa mediunidade séria, como a gente vê, como foi com o Chico. Então, tudo tem seu tempo. Não achar que está mentindo, não dizer que está mentindo, não forçar para vir para o lado, mas também deixar a naturalidade acontecer e ficar atento aos sinais, das formas como a criança está falando, se de repente em certo dia, em certo horário, em certo local, e de repente ir realmente para o estudo dentro do meio infantil nos centros espíritas.
Você citou várias vezes ao longo da sua resposta o termo, né, mediunidade ostensiva. E talvez o pessoal que está acompanhando a gente está chegando agora, talvez não saiba. Eu queria que você falasse o que é essa mediunidade ostensiva e como identificar se a criança tem essa mediunidade ostensiva e ela vai se perdurar, né, na vida adulta. Não dá para saber se vai se perdurar. A mediunidade ostensiva é aquela que, mesmo que você não queira, ela vai acontecer. Porque, por exemplo, não adianta você dizer para a criança, olha, para de ficar vendo seu amiguinho, ou para de ficar vendo aquele animalzinho, ou aquela flor. Não é assim que funciona. A mediunidade ostensiva, ela acontece. Nós sabemos que a mediunidade está no corpo físico. E a mediunidade é a situação medianeira entre o encarnado e o plano espiritual, que nós somos, no caso, espíritos encarnados. Estamos na encarnação para o aprendizado, para auxílio a outros, a nós mesmos, que ainda estamos no planeta de provas e expiações. Então, a mediunidade ostensiva é aquela que nós temos. Aí cabe a mim dizer aqui que desde criança eu tenho mediunidade, né, Ricardo? A gente estava conversando no particular. Então, por mais que eu tenha, depois nos trabalhos mediúnicos, pedido para que fosse retirado, principalmente a vidência, a mediunidade de audição é uma mediunidade que te assusta. E a de vidência também, dependendo do que... Às vezes você está, né, nem prestando atenção e acontece e você vê. Mas para mim não foi tirado. E eu conheço pessoas que pediram para retirar a vidência ou mais... E foi, mas para mim não foi. Né? Então essa mediunidade ostensiva que eu tenho depende de eu querer ou não. Agora, as crianças, não dá para saber se elas vão continuar, só o tempo vai mostrando. Por isso, a preocupação, o carinho dos pais, dos responsáveis, de ver o que está acontecendo, sempre conversar dentro do amor, do carinho, apontando situações de Jesus e do Evangelho, para que não fique uma situação cansativa, desgastante, né, sugando a energia até mesmo da criança. Só o tempo vai mostrar se ela vai continuar médium. E ver se é verdade aquilo que ela está vendo, se não é da imaginação, também vai depender dessa conversa, do estudo dos pais ou dos responsáveis. E é sempre importante que tenha também, de repente, antes de ver a parte espiritual, nós vermos a parte material, a parte psicológica, porque às vezes a criança está querendo chamar atenção, ou então está presa a desenhos animados, filmes, séries que estão assistindo e põe aquilo na sua cabeça, né, na sua imaginação. Então, por isso a gente diz, não vamos ficar incentivando demais, mas vamos ver, estudando detalhes, para ver até que ponto vai a situação, para ver se é verdadeira ou não, ou se exige um lado psicológico ou um lado de tratamento espiritual. Para você que está acompanhando a gente, a Celina até citou, né, mediunidade de vidência, mediunidade auditiva, crianças e amigos imaginários. Teremos episódios específicos para falar sobre esses temas e ainda outros temas que vão surgir. Então você que quer mergulhar nesse universo aí da mediunidade, acompanha a gente aqui nessa série Mediunidade Sem Tabu no portal Mundo Maior. Então fica aí de olho. Teremos aí outros episódios com a Celina e outros comunicadores trazendo esses e outros pontos sobre a mediunidade à luz do espiritismo. Celina, a gente trouxe aí bastante assunto, desmembrando termos, mas como que os pais, a família, pode e deve agir para acolher e para lidar com a mediunidade infantil? Então, por isso a importância do Evangelho no lar, sempre dentro de casa, e com as crianças participando, não forçando também. Vai sentar ali tal dia, porque senão a criança pega bronca e não quer participar de novo, né? E com o tempo vai dizer, não, era uma coisa que era obrigatória eu fazer. Não, deixe à vontade, mas torne também uma coisa leve. Muitas vezes, o Evangelho, você pode brincar com a criança junto, você pode pôr uma música, colocar alguma coisa que mostre a parte moral do ser humano, da vida, mas deixar uma coisa leve. Os pais têm a obrigação, sim, de plantar a sementinha, como nós falamos. De repente, cresce, vai para outra crença, para outra religiosidade, não tem problema nenhum. Porque nós sabemos que Jesus trouxe para a gente o amor. Nós não estamos ainda numa condição de vivenciar e de praticar só o amor. Por isso ainda precisamos de algumas coisas para nos sustentar, para segurar nas mãos, para nos prendermos. Por isso que a gente ainda precisa ter uma religiosidade. Lógico, não estou dizendo que sejam todos, mas a maioria de nós. Mas lidar com a criança de uma forma que não seja obrigatório.
que não traga desgaste, que não deixe a criança cansada, não demora muito tempo ali naquele papo, ou então naquela situação de repente, até mesmo do que a criança esteja vendo. E quando ela estiver perguntando, responda com facilidade para que ela entenda. Não que fique, ai meu Deus, será que aquilo ali é bicho-papão? Será que aquilo ali é fantasma? Não. Explicar, né, a continuação da vida, a gente ser espírito imortal e coisas que vão deixar a criança com interesse e sem medo. Não dá para ficar com medo, né? Porque senão a criança não vai querer mais. Mas o Evangelho no Lar pode ser momentos agradáveis com as crianças, com os adultos e entre os familiares. Celina, eu queria agradecer aí pelas suas palavras, pelo seu esclarecimento sobre esse tema, agradecer a todos que acompanharam o episódio de hoje e deixar esse tempo final também para você se despedir e concluir para o pessoal. Mais uma vez eu agradeço, Ricardo. É muito bom sempre estar com você. Ricardo é uma pessoa assim leve, tem essa leveza e essa energia maravilhosa. A gente te agradece e parabeniza. E nós agradecemos também a sua companhia, o seu carinho. Pedimos para que você não desista de fazer o Evangelho no Lar, não desista de buscar realmente de vez em quando uma leitura, um e-book, alguma forma de trazer esse conhecimento dentro da espiritualidade que é necessária hoje em dia para todos nós, até mesmo independente da religião. Hoje em dia a gente já consegue falar com qualquer tipo de religião, trazendo um pouquinho do espiritismo. Então nós convidamos você aí a buscar programas, formas de comunicação dentro da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, nos seriados, nos programas todos que Ricardo está aí de prontidão na frente, trazendo esse presente para todos nós. Então, eu agradeço mais uma vez estar com vocês, o seu carinho e o carinho de todos. Até a próxima. Gratidão, Celine. Aproveitando esse convite, acompanhe então os episódios do Mediunidade Sem Tabu e outros conteúdos no portal Mundo Maior. Até o próximo episódio.